Renan, seja bem-vindo. Olá pessoal, tudo bom? Um prazer, uma honra estar aqui, vai ser bem legal. Muito bem, quero começar, enfim, com essa polêmica toda que aconteceu ontem, a filiação do Flávio Bolsonaro ao Partido Missão. O TSE soltou uma nota dizendo que a filiação aconteceu por uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credenciais da legenda, da missão no caso, para efetivar essas filiações. Você trouxe dados aí da abertura dos e-mails por parte da equipe do Flávio Bolsonaro. O Flávio disse que foi vítima de uma fraude, que o sistema estava atrás dele. O que aconteceu afinal? Vamos atualizar aí sobre esse assunto. Vamos lá, claramente o sistema não está atrás do Flávio e o Flávio, eu acho estranha essa história até agora do Flávio. Eu acho que a nota do TSE foi uma nota evasiva para que o problema não recaia sobre ele, porque provavelmente o TSE já imaginava que ia ser uma discussão sobre sabotagem à candidatura dele. E quiseram, talvez, na nota, jogar um pouco no nosso colo. A questão toda é, toda e qualquer filiação necessariamente passará por um login de um membro do partido, isso em qualquer partido. E todos os partidos, que eu saiba, especialmente os grandes, têm automações junto ao TSE para você fazer a filiação. E nada disso é proibido pelo TSE. Quem fraudou, ou foi alguém ligado ao Flávio que tinha acesso ao e-mail dele, ou um garoto na internet que eventualmente fez uma malandragem. Qualquer pessoa pode fazer isso. Esse fato gerador do e-mail, se eu tiver os dados de alguém, eu crio esse pedido. Sim, e aí cada partido tem um sistema de defesa. Então, por exemplo, o PT, aparentemente, ele tem agora um mecanismo de checagem final. O nosso, o que ele faz? Quando você vai fazer uma filiação fraudulenta, você envia os dados da pessoa, então a pessoa, vamos supor, um fraudador, coloca os dados no CPF e tal, coloca o nome, cadastra o e-mail, e aí vai para o nosso sistema. O nosso sistema envia para o TSE. O TSE automaticamente devolve os dados oficiais da pessoa. Aí é uma conferência de dados. Quando os dados não batem, o nosso sistema avisa, isso aqui é fraudado, não faça a filiação. No caso do Flávio, a gente até postou no Twitter, a gente, ao login nosso, então a gente comunica pro TSE, só que o TSE estava fora do ar, como vive acontecendo com o sistema do TSE. Aí o Flávio até poderia falar, o sistema atuou contra ele, mas o sistema do TSE cai quase todo dia, um pouco. Então, você acha que isso pode render algo contra o partido? Acho difícil. Na verdade, assim, casos como esse acontecem às centenas todas as semanas. Então você tem trolls filiando as pessoas daqui pra lá, de lá pra cá. O Lula estava filiado ao PL durante 6 meses. Acho que tentaram me filiar ontem ao PCdoB, a gente até mandou pra imprensa. Então meio que, assim, isso é um problema talvez regulatório aí com o TSE. Acho que o sistema do TSE tinha que dar uma melhorada nisso para ficar evitando essa confusão. Mas ela não gerou até agora nenhuma externalidade, nenhum problema eleitoral para ninguém na prática, porque você consegue corrigir isso rapidamente. Renan, boa tarde. Para a gente poder te conhecer um pouco melhor, quais são as grandes figuras políticas que seriam referências? 2 ou 3 nomes, pessoas vivas ou que já faleceram, que você se inspira e fala, cara, esses são grandes líderes e por quê? Lee Kuan Yew, acho que é o cara que pegou uma não-nação, que era Singapura, um lugar que foi expelido pelos malaios e tornou aquilo um dos países mais interessantes e desenvolvidos do mundo, e fez isso com uma disposição em encarar os problemas concretos, como favelização, como pobreza extrema, analfabetismo, brigas étnicas. É Singapura, né? Singapura. E o que ele fez é uma coisa épica, eu diria, o caso ali é épico. Como um homem que tinha uma vocação aristocrática brasileiro, para dar um exemplo brasileiro, e que estava também à frente do tempo dele, o Carlos Lacerda, que também tinha uma vocação meio Lee Kuan Yew, ele falava do combate à favelização no Rio de Janeiro e via isso como um problema perene que a gente teria. Então, para citar um brasileiro e para citar um histórico, eu não posso fugir do clichê de citar o Alexandre, o grande Alexandre da Macedônia, filho de Filipe, o terceiro. O maior de todos, né? O maior de todos. Nenhum outro grande líder político vai se igualar a esse cara. Esse cara foi uma força da natureza. O Lee Kuan Yew, realmente, assim, eu tive a oportunidade de estar em Singapura, é incrível o que os caras fizeram, tem muitos méritos. Por outro lado, ele teve uma pegada autoritária importante, ele colocou mais de 100 pessoas na cadeia, ele deixou 23 anos um deputado na cadeia sem julgamento. Então, assim, acho que com certeza tem muita coisa admirável, mas até que ponto você se espelharia e aonde você desembarcaria do projeto dele pensando em Brasil? O Lee Kuan Yew, primeiro, o caso lá é um caso, não é que ele surge como uma democracia, ele subverte a democracia. O país surge num regime que em grande parte é idealizado por ele. Foi um regime, em alguma medida, autoritário em alguns pontos. Só que o que ele fez, e aquilo termina com uma transição para um regime aberto, o que ele fez da transformação de nação, em termos de administração pública, aquilo é memorável. O problema de eu pegar o caso dele só citar esses elementos é que aí eu não vou poder citar nenhum grande homem do passado, que viveu em regimes. O Alexandre tinha escravos, então, eventualmente, eu vou ficar preso nessa discussão do tipo, o Júlio César não pode ser citado como homem público porque ele tinha escravos, ou ele matou muitos gauleses. Então, naturalmente, o Lee Kuan Yew participou de um regime que tinha essas características, mas a execução de políticas públicas e a vocação transformadora foi algo impressionante. Eu posso citar o Roosevelt,
Assim. O Roosevelt é um grande exemplo de um grande executor que criou aquilo que a gente chama de Estado americano moderno. O Roosevelt foi um homem também que estava à frente do tempo dele. O Hamilton, nos Estados Unidos, que por mais que não tenha sido presidente, foi isso também. Secretário de Tesouro, né? Exato. Agora, todos eles foram homens do tempo deles, né? E a gente pode pegar coisas que nós, no nosso tempo, podemos, às vezes, incorrer num anacronismo. Não é o caso do Lee Kuan Yew. Porque o César e Alexandre são grandes nomes, mas seria anacrônico exigir deles democracia. E o Lee Kuan Yew, na década de 60, a praxe da melhor prática mundial era a democracia. Eu entendo que ele foi um homem do possível, mas a pergunta é assim, como inspiração, trazendo para o Brasil, aonde que você romperia com ele, claramente? Não, a qualquer elemento autoritário. Agora, a capacidade de execução, a imaginação e a vontade de ação, temos que ter. Temos que ter. E eu acho que ele teria sido um grande homem em qualquer democracia. A questão do Lee Kuan Yew é que ele criou uma nação. Ele é um pai fundador de uma nação. E ele entregou depois uma nação que se tornou livre. O processo de tornar uma nação livre, veja, ele passou uma nação que tinha sido humilhada no conflito por japoneses. Ele tem que unificar três etnias diferentes. Então, houve um elemento de centralização, mas ele foi pai fundador de uma nação. Então, eu também tenho que levar isso em consideração. Dito isso, ele entregou hoje uma nação em que todos os grandes problemas foram encarados. Eu acho isso uma coisa impressionante, porque a gente perdeu aqui, e aí em grande medida o dito Ocidente, perdeu grande parte da sua capacidade de agir. A gente não consegue agir nem fazer coisas. E mais, a gente está vindo ao Oriente fazer coisas, né? As coisas não estão acontecendo mais no Ocidente. E aqui no Brasil, mais ainda. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue agir para nenhum tema que importa. Então a inspiração dele, que é uma inspiração central, preciso fazer coisas, e preciso fazer coisas rápido. E ele talvez foi o cara que fez mais coisas mais rápido no último século. Renan, boa tarde, obrigado pela presença aqui hoje. Eu quero pegar esse gancho de Ocidente para perguntar como é que está também a sua cabeça ideologicamente falando hoje, né? Enfim, acompanhei o surgimento do MBL no Brasil, na época das manifestações, muito associado ao liberalismo naquele momento. E acho que ao longo desses anos, imagina, mais de 10 anos de lá para cá, você foi refletindo sobre referências, como faz, o que acha que dá certo, o que acha que dá errado. Hoje é uma crise um pouco ocidental, como você mesmo colocou, essa questão de como é que a gente mantém progresso e ir para frente com a democracia do jeito que a gente construiu. E quando eu leio o livro Amarelo, ou parte dele pelo menos, eu acho que você está bastante, me parece que você, quero que você confirme se isso é verdade, você está bastante inspirado nesses exemplos Singapura, El Salvador, China, em alguma medida. E eu queria saber como é que está a tua reflexão ideológica hoje sobre, sabe, como que a gente destrava essas coisas? Você atualizou essas referências? Continua um liberal? Não é mais liberal? Por que você mudou de ideia, caso você tenha mudado? Quero entender essa cabeça ideológica hoje. É uma adaptação pragmática que a gente teve conforme a gente foi tendo acesso aos verdadeiros problemas brasileiros, conforme a gente foi saindo do debate de internet. O MBL era um movimento, acima de tudo, ele era liberal, mas ele era um movimento anticorrupção, e depois ele se torna também um movimento de crítica de costumes, de enfrentamento de guerra cultural. Mas especialmente, eu tive duas experiências. Quando o Marquesan vira prefeito em Porto Alegre, eu era muito amigo do Marquesan, e eu fui falar de coisa, mas é fazer uma escola charter numa favela. Ele falou, Renan, deixa eu explicar um negócio. Ninguém vai querer fazer uma escola charter naquela favela ali, que eles chamam de vilas lá em Porto Alegre. Ninguém vai fazer isso. Eu já tentei, já conversei. E eu comecei a ver, e aí em outros casos que aquilo começou a abrir minha cabeça, sobre os limites de um certo paradigma que existe liberal, da ideia de que a iniciativa privada vai resolver tudo, diante de uma nação em que a educação e o conhecimento não é distribuído de maneira minimamente equânime. Então, haverá lugares em que o Estado vai ter que atuar, e porque sim, ele vai ter que atuar em muitas coisas. E o Estado vai ter que estar mais presente a partir do momento que certas partes da população, elas não são capazes de exercer liberdade de cidadania, porque elas não tiveram, sei lá, nem alfabetização suficiente para isso. E aí isso entra o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro a gente teve o Paulo Guedes, e ainda havia um liberalismo muito empolgado, uma ideia de vamos privatizar tudo, a iniciativa para resolver. E aí a gente começava a ver assim, não, os problemas brasileiros eles continuam muito agudos em muitos temas, em muitas áreas. E aí isso se reforçou demais quando a gente começou a rodar o Brasil e ir nos lugares mais pobres do Brasil. E para mim, na campanha, especialmente na pré-campanha, que foi quando a gente começou a moldar o resto do livro Amarelo a isso, quando você vai no Brasil onde não há atividade econômica nenhuma, onde há uma total e completa dependência do Estado, onde não há exercício da cidadania, e onde essa ideia de democracia que a gente fica falando e vendo na TV, ela é só uma ficção. A relação que um brasileiro mais humilde tem com o político é uma relação de troca, em que ele dá o voto e o político entrega favores ao longo do ano. É uma relação, é uma parceria, quase um familismo que ele tem. Isso precisa de emenda circulando, política social circulando. E aí você percebe, ok, a coisa é muito mais profunda do que a gente imaginava. A gente fazer uma transposição de, vamos dizer, de ideias e conceitos de regimes em que as pessoas já estavam minimamente emancipadas. Mesmo que seja os Estados Unidos do século XIX, em que as pessoas eram mais emancipadas, em que elas construíam sozinhas suas cidades, montavam sozinhas suas escolas. Isso não se dá no nosso contexto, é um contexto completamente diferente, até para o processo de colonização, mas há uma necessidade premente do Estado estar presente e construir civilização. E não dá para fazer isso sem o Estado. Então,
pegar uma pessoa que era uma pessoa muito liberal, como era eu ou o Kim, e você apresentar esse problema, em quase todos os elementos que vai haver uma resposta, o Estado vai ter que atuar. Então você fala, ok, como fazer isso sem me tornar aquilo que eu criticava? E aí surge o desafio de procurar experiências internacionais em que isso aconteceu. E aí você vai encontrar essas que você citou, você vai encontrar grandes experiências que vão dos Estados Unidos, experiências que você vai pegar da Itália em termos de gestão de cidades, experiências que vão do Japão, da China, de Singapura. E aí você vai percebendo, né, como você modula, como você gradua. Por exemplo, Mato Grosso, você tem uma coisa em que a classe, em que os grandes empresários do agro, eles estão se tornando grandes empresários agroindustriais e eles participam da política, e eles participam das administrações das cidades, e tudo isso está funcionando sozinho. O Mato Grosso, como um sistema econômico, político e social, realmente o governo federal, ele não precisa atuar muito em Mato Grosso, é só não atrapalhar muito. De fato, você teve uma fusão entre a atividade econômica e a atividade política que está fazendo bem para todo mundo. Não é o caso no Maranhão. Então, o Estado vai ter que estar presente de um jeito no Maranhão que ele não vai estar presente no Mato Grosso. E aprender a modular isso é um exercício de pragmatismo que demanda uma visão de mundo mais complexa. Eu acho que a gente está muito mais complexo e interessante hoje do que a gente jamais foi. Só para eu entender, então é excessivo ou você diria que hoje você não se considera tão liberal e você se considera parte desse iliberalismo, entre aspas, que inclusive os Estados Unidos tá um pouco nessa toada e outros exemplos, você se considera aspirante a esse tipo de liderança hoje? Não, e é um termo, aqui vocês não vão fazer essa interpretação, mas se eu jogar isso na Globo News, que eu sou um iliberal, minhas redes sociais são derrubadas automaticamente. Na verdade, assim, é uma espécie de é uma nova lógica de funcionamento de um Ocidente que perdeu sua capacidade de ação no poder executivo e que está vendo a ascensão de um Oriente que está obrigando esse Ocidente a agir de uma maneira diferente. Acho que seria isso. Então, as premissas do laissez-faire ou a ideia de um poder executivo meio mitigado pelos outros poderes, ele está muito fraco diante de um Ocidente, Oriente, que tudo é mais centralizado, por exemplo, da China, e aí eles fazem as coisas mais rápido e meio que melhor. Então, a resposta que está vindo dos Estados Unidos, para mim, ela é atabalhoada. Eu acho que o governo Trump não está indo bem nisso. A resposta que a gente pretende dar é aumentar os meios de ação do poder executivo, sim, mas de uma maneira federativa em todas as instâncias, mas também corrigir os outros poderes, porque a gente está vivendo uma democracia disfuncional aqui. Então, não é igual a deles, e eu acho que também não é iliberal, porque eu acho que o problema brasileiro é que a gente vive um regime democrático pré-liberal. Ele é nominal em termos de democracia, mas ele falar que ele é um regime liberal moderno é um pouco exagerado. É um regime arcaico, patrimonialista, ainda oriundo de um familismo do século XIX. É um negócio meio... É um bicho, sabe, com traços evolutivos distintos, assim. Tem características ainda muito antigas dentro dele. Então esse bicho, que é a democracia brasileira, é um bicho que ele precisa evoluir rápido. É como se fosse um Pokémon que precisa dar aquela evoluidinha ali. A gente precisa dar essa acelerada nele.